Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início à live de hoje e, como sempre, às vezes um dia eu falo de várias coisas na mesma live, outro dia, às vezes eu mudo o sistema da live, né? Que às vezes falo acerca da nossa justiça, às vezes falo da política do nosso país, mas a minha maior preocupação não é com essas coisas. Essas coisas a gente fala dando mais ou menos uma dica do caminho que está tomando não só o nosso país, mas o mundo, certo? E muitas vezes as pessoas acham que pode mudar. E mudar de que forma? Trocando esse, pondo aquele, e vamos ajeitando, a ciência vai inventando coisas, algumas dão certo, outras pioram, e não tem liderança que lidere perfeitamente as coisas na Terra, viu? Por que não consegue? Hoje, o título é Falando como se vivem os espíritos, certo? Mas alguém poderia até dizer, mas ele começou falando, não é só uma explanação acerca das coisas que tenho falado no meu dia a dia. Mas o porquê, então, não há quem conserte o mundo. É porque ele não foi feito para ser regido pelo homem. A palavra é essa. Ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para ter um gerente, humano nem funcionário na regência 100% do mundo. Claro que precisa do emprego do humano seguindo em frente com os acontecimentos aqui da Terra. Mas não que a liderança, o piloto que leva ao rumo certo de todas as coisas aqui no mundo, parte até permitido que alguém faça, mas permitido que alguém faça. Alguém não é todos e permitido só tem um chefe para isso. Não havendo permissão, nada feito. E é claro que Deus não ia deixar que alguém mandasse esse barco, né? Assim, por vontade, por criações próprias. Sabe por quê? Porque não ia dar certo com o projeto de Deus para o final, o resumo de todas as coisas. Porque aí Deus fez, não muda. Ele disse, eu sou Deus e não mudo. Mas o homem muda. As coisas que vivemos hoje, eu olho há 30 anos atrás, quase que não tem nada mais a ver. As ferramentas se trocaram, as maneiras. Claro, facilitaram, né? Algumas ferramentas veio, foi ótimo, mas tirou o emprego de muitas pessoas. A cana, por exemplo, gastava muitas mil pessoas para fazer a colheita da cana, para transformá-la em açúcar, álcool.
Hoje, umas 4 máquinas que eles jogam dentro de um canavial imenso, colhe tudo. E como ficou os que cortavam as canas? Mas eu sou contra a evolução? Não, de maneira alguma. Porque essas pessoas têm que procurar uma outra forma de vida. Agora vem a liderança humana e tira o direito da pessoa ser até criativo numa maneira de sobrevivência. Para ele, a lei não aceita, não pode, atrapalha, e ele vai vivendo essa vida assim, sem condições de mudar. Já que essa embarcação está à deriva, então tem que deixar que os tripulantes tomem a sua decisão para escapar dos problemas, ou até mesmo da morte, como se dizem. Mas não. Sai com a evolução, parte de algo que levava o pão para dentro de casa, que é muito bom, porque também tem uma população muito grande, precisaria de uma evolução de máquinas que fizesse com mais agilidade. Mas não poderia deixar à deriva os tripulantes daquela embarcação que estava, para ele estava dando certo, muito sofrido e tal. Eu conheci pessoas que o caminhão de canas desmoronou-se tudo e caiu lá por causa da carga altíssima e morreu, amigo meu, certo? Mas era muita gente trabalhando que ele levava o pão dali para casa. Aí depois, eu penso que a evolução, quando se trata dos humanos, ela teria que ser da seguinte forma: inventamos uma máquina que agora trabalha por 1000 homens dia. Tudo bem, que maravilha, né? Mas agora vamos inventar como que 1000 homens vai viver o seu dia. Não é evolução de ciência? Mas tem ciência para um lado que enriquece cada vez mais firmas e quem toca em grande quantidade, mas empobrece ou a outra parte. E como o mundo não para de crescer, a população vai vivendo uma parte totalmente desgraçada, como se diz. Porque evoluiu. E que maravilha, né? De um lado, mas o outro perdeu. Eu acho que deveria ter, assim, incentivo de cursos. Olha, a ciência está inventando, vai derrubar tantos que vai ficar sem emprego. Então tem uma sala de aula ali, em cada cidade, ou nas mesmas escolas mesmo, adaptar-se. Em vez de estar ensinando pornografia, a mando do próprio governo, por que não trocava essa baixaria que tem levado à ruína? Essa é a causa das mães precoces, essa é a causa das mães solteiras que estão por aí. Começou aonde? Foi o professor que ensinou? Foi a professora? Não, não foi. Foi ordem do líder que está governando uma nação. Viu aí que não dá certo? Nunca vai dar certo o homem governar esse planeta. Nunca vai dar certo. Porque a tendência do ser humano é má, certo? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, somos todos idiotas, se não temermos a Deus, é claro.
Então, como eu disse que ia falar como se vive os espíritos, é porque muitas pessoas sofrem até mesmo com os espíritos. Ah, não, esse homem é louco. Eu nunca vi um espírito falar para mim, para de fazer isso, comece a fazer aquilo, ou até mesmo me batendo. Pois eu conheci um homem que apanhava. O espírito vinha, batia nele por muitos anos. Eu o conheci. Eu não quero falar o nome dele aqui. Ele já morreu, tudo bem, mas passou, quer dizer, poderia, né? Mas não, por questão de ética. Porque ele morreu, mas ainda tem muito da sua família que talvez não gostaria que eu contasse essa situação, porque éramos vizinhos, certo? E aquela família muito amiga, toda a família, amiga da minha família inteira. Então, todo dia ele apanhava. Mas como? Me explica aí, ô. Alguns até dizem maluco, que eu sei que tem muita gente falando isso, porque às vezes eu chamo de maluco quando eu vejo alguma coisa estranha também na rede, certo? Isso é o itinerário da vida. É um pondo defeito no outro, entendeu? Às vezes acerta e encaixa, a outra hora não. Então, por isso, faça crítica de mim. Me chame do que vocês acharem que está certo. Mas eu preciso de passar o que eu tenho certeza, viu? Eu tenho certeza. Onde, juntamente com esse elemento, um tio meu ajoelhou para rezar. Que Deus tivesse misericórdia. Porque os cachorros, eles tinham muitos cães lá na casa, e ele estava velando ainda, voltando ao começo, o elemento, que era a causa que depois voltaria para espancar o outro. Os cães começaram a apanhar lá do lado de fora, gritando, rolando no chão, estalo de chicote. Tinha umas 50 pessoas naquele lugar. Sabe por que isso não comenta em jornais e tal? Primeiro porque não crê nem quem é ele, não sabe nem quem é ele. E depois acha vergonhoso falar isso, o povo vai falar que eu sou um louco. Outros pensam, vai dizer que eu sou macumbeiro invocador de espíritos. E tudo tem um quê, e por isso não propagam, né? E vai ficando para trás, né? Essas coisas. E o meu tio, agora esse eu posso falar o nome dele, é meu tio Manuel. Eu tinha dois tios por nome de Manuel. Um do lado do meu pai e outro do lado da minha mãe. E esse era do lado da minha mãe. E como não cabia mais gente na casa, que tinha umas 50 pessoas, embora era um casarão na fazenda, ele teve que ajoelhar próximo à porta. Quando os cães parou de apanhar lá, esse trem veio e chamou esse chicote das costas do meu tio, que ele ficou com a marca. Até quando ele morreu, já muitos anos depois, a marca que cortou a camisa dele na chicotada. E aí, vou contar por cima aqui, meio um pouco rápido. Esse elemento que morreu era uma péssima pessoa. A família, todos eram maravilhosos. Eram muitos nervosos. Mas ele não. Ele, agora, isso aí eu vou falar, porque falar de erro que nós cometemos aqui, isso é normal, né? Ele não gostava bem de pagar as dívidas. Se cobrasse, ele brigava. E tratava os filhos um pouco mal, né? Judiava demais das criações. O negócio de uma criação morrer de sede, assim, para ele, era quase que uma diversão. Não estou falando mal dele, não, porque em mim não vai bater, não, com certeza. E aí, veja bem, um dia um filho dele, esse que passou a apanhar, perdeu a paciência e pegou uma carabina e apontou para ele. E falando umas coisas e depois atiraria. Aí entrou num consenso lá e ele terminou não atirando.
E, e essa carabina era desse homem, do pai dele lá. Aí ele falou para ele, falou assim, olha, porque você apontou essa carabina em mim, um dia eu vou morrer. E rapidamente ficou muito doente, com asma e muitas coisas, muitos problemas. Ele falou assim, quando eu morrer, eu venho acertar com você. Eu venho. Parece uma brincadeira, não parece? Não parece um conto da Carunchinha, que eu estou tentando aqui passar para o lado da assombração? Não parece? É não, amigo. É não. Eu não ia perder meu tempo com isso. Até porque, se eu descobrir que uma pessoa está me contando uma mentira, eu fico muito nervoso. E eu não faria isso com os outros, certo? Então, por isso eu falo, o que eu disser aqui é porque eu vi na prática, com experiência, certo? E se eu usar que eu vi de outro, eu já deixo espaço. Quem disse foi ele, né? Ele me falou. Porque o mentiroso é filho de Satanás, a Bíblia diz. Será que Deus recebe um filho de Satanás lá? Apesar que eu prego sempre que Satanás não tem nenhum filho. Ele não tem poder de criação. Ele adota o elemento quando quer o lado dele, né? Mas assim Deus não receberia lá. Só que Deus não vai aceitar que ele faça totalmente isso, né? Então, o que aconteceu? Ele morreu, né? E houve toda essa tragédia lá que meu tio apanhou e tudo, os cães lá apanhou. E passou aquela noite, no outro dia sepultou. Aquela próxima noite, foi a primeira noite que ele começou a apanhar. Eles mexiam com rapadura, eles faziam grande quantidade de rapadura, e tinha lá aquele local que colocava a taxa para ferver o melado, lá. E então ele estava tarde, até um pouco arrependido do que ele teria feito, apontado a carabina no pai dele, né? Porque o nosso mal maior é arrepender depois que a desgraça foi feita. Aí não tem mais jeito. Nós temos que programar antes para que não tenhamos que arrepender depois. Porque não adianta. Tem até um provérbio aí no meio do público que diz assim, arrependimento tarde não existe perdão. Não é bem assim, mas eles fizeram esse tipo de ditado, não é? Ele viu quando saiu de dentro que as brasas ali já não apagava mais, porque eles levantavam a madrugada e o dia todo assim, só no final de semana mesmo que eles parariam o domingo, né? Mas aí ele olhando lá para o lugar que punha a taxa, aquelas brasas estavam vivas, né? Saiu dali de dentro um elementozinho pequeno, que parecia ser de ferro, que estava até avermelhado assim como as brasas, e veio e tocou nele, que ele teve graves queimaduras. E voltou sorrindo aquela coisa lá e entrou lá naquela brasa. Aí depois chegou a noite. Isso, quando ele viu isso, já era tarde. Chegou a noite e ele dormindo lá, mas a esposa, quando o chicote começou a cair. Andou pegando até uma chicotada nela também. Aí ela foi e falou, não, você não... Ela não gostou da ação que eu tinha feito. E naquele tempo o povo acreditava mais, levava mais a sério esse lado, né? Então, hoje aquilo tudo era contra, porque o povo era atrasado, o povo era louco, passou a isso. Mas não era louco não, amigo. Ali tinha quem contava só para assombrar o outro, mas tinha quem contava porque ele passou por aquilo, certo? Na experiência. Aí veja bem, ela a expulsou da cama dela, disse, olha, tinha assim, parecendo uma canoa, um coxo grande, muito bem feito, que quando terminava de bater a rapadura ali, eles lavavam e viravam ele de bruços para escorrer a água, né?
Para o outro dia, novamente, o uso. Então, eu estava de bruços. Ela disse, olha, vai dormir lá em cima daquele gamelão que se falava. Aqui na minha cama, mas não. E todo dia, para ele dormir, eu tomava uma surra, né? Tá bom. Então, agora, eu vou falar em poucas palavras, por causa do comprimento do áudio, né? Nos acontecimentos. Não vou contar aqui como que ele conseguiu terminar, mas prometo um dia pegar da live para frente e explicar. O que eu quero dizer para os nossos amigos é o seguinte: pregue o evangelho do jeito que quiser. É um livre-arbítrio. Mas agora, não obrigue que as coisas que Deus fez para ser assim, passa a ser do jeito que só porque queremos. Nós não vamos conseguir mudar essas coisas. Eu disse, nós não somos essa parte de fora. Nós somos a parte de dentro. Saiu do corpo, a vida continua, amigo. E não adianta ninguém falar para você que vai dormir, que não tem espírito, que não sei o quê. Porque na bagunça que está a Terra, não dá tempo nem de sentir que tem espírito. Quanto mais vê-los, né? E aí, quando saímos do corpo, nós vamos para um local merecido. Talvez lá nós vamos sofrer, como estava sofrendo aqui, mas se for para outro lugar, é um pouco mais que a gente melhorou ou um pouco menos. Aí a gente vai para um lugar pior do que aqui, né? Aí, veja bem, cada um tem um rumo certo a tomar, meu amigo. E se esse elemento, que eu chamo de pessoas, não é a carne eu chamo corpo do Manuel, corpo do Zezinho, corpo da Gersina, corpo, eu dou nome, corpo de quem? Assim toda a terra sabe falar. Só na hora da definição é que alguém os estorve a crer como precisa. Mas, em outros saindo do corpo, já tem os elementos para receber, viu? Neguinho aí que acha que pode fazer o que quiser, que tudo vai dar certo, vai tirando isso da cabeça. Porque saiu do corpo, já tem pessoas esperando. Já tem pessoas esperando. E que pessoas, hein? Se for para o bem, vai te levar para um lugar melhor que a terra. Não vai levar para o céu de Deus, lá para a cozinha de Deus, como pregam. Isso é mentira. E vai levar para um lugar para ele continuar estudando. E lá ele sabendo tudo que passou aqui, ele não vai tornar a querer fazer de novo, né? Até porque se ele intentar, ele é transportado urgentemente para um lugar de punição, chamado umbral, e ali ele vai, como diz Jesus, o seu segundo estado vai ser pior do que o primeiro, certo? Até mesmo espíritas, que eu vejo com tristeza, que têm um conhecimento avançado acerca da espiritualidade, às vezes estão pegando por os seus próprios costumes, pregando coisas que já não está dando mais certo. É por isso que eu resolvi. Acerto de conta espiritual meu é entre eu e o Altíssimo. Não me venha com churumelas, viu? É por isso que eu sou desligado de religiões. Porque quem vai pagar sou eu, quem vai para o trono branco ser julgado sou eu, não tem avalista que vai me valer, não tem advogados que vai me defender, certo? Ali é eu e eu. E o outro é Cristo, Cristo, Cristo. E pronto, amigo, tudo gravado, tudo filmado. Aí então tem esses que saem do corpo, tem uns companheirinhos lá esperando ele, já falando para ele, sorrindo na cara dele, ali perto do caixão. Ninguém vê, né? Pois é. Mas ele está ali olhando o corpo dele quando esses elementos chegam. E já conta para ele, até mostra assim por telepatia para ele, para onde ele vai entrar, conforme a maldade que ele tiver feito aqui. E tem deles ali que estão urrando assim,
são espíritos tão ferozes que eles, quando faz guerra, você pensa que espírito de um guerreiro não é? Eles fazem guerra aí no alto, sabe o que acontece? A trombada de um com o outro sai fogo, porque ambos não morrem e têm poderes, né, de espíritos. E aí, então, aquela pessoa que está ali perto do caixão, vendo para onde é que tem que ir, ele ainda tem escolha. Ele pega e diz, olha, eu prefiro ficar aqui mesmo, vagando aqui na Terra. Porque ele está vendo para onde vai, ele está vendo que lá não vai ser brincadeira. E tem ali espírito de pessoas que ele danificou a vida e já morreram, e como ele não quis aceitar punições seguidas, ficou vagando e esperando que ele saísse do corpo para ele pegar ele. Está cheio de inimigos ali. E quantos será que alguém aí que está acabando com a nossa vida já não atingiu aqui nessa terra e que está esperando ele? Que ele sabe certeza, e agora com muito mais certeza, que ele vai chegar. E aí agora ele não morrendo, ele também não, veja o que vai acontecer com ele, né? Vai ser punido pelas suas próprias ações. Aí, pior, ele ficando vagando, sabe como que ele vai fazer? Parte deles não vai querer ir embora da sua casa. Você não vai ver. Uns até contam por aí, eu escutei um movimento dentro de casa, caiu uma panela, eu fui ver, estava tudo no lugar. E escuta movimentos, mas não foram ensinados. Está ensinando patavinas, ensinando glórias, ensinando mudança de mundo através do homem, que é o homem, que não sei o quê. E a parte perigosa, ele não está explicando. Porque a outra vida é eterna, certo? E então está sendo escondido isso. E aí esse elemento morado dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Digamos, ele sempre leva alguma coisa que ele não gostou, até porque ele é errado, porque senão ele não tinha ficado vagando, né? Pelo menos para uma galáxia, para continuar a escola, a aprendizagem, ele teria ido, né? Aí dentro da sua casa, você não pode vê-lo, você não acredita, você foi ensinado que eles não existem. Aí ele começa a punir as pessoas, porque ele é mau, por isso que ele ficou. Ele não vai, e agora sendo espírito, pior ainda, agora é que ele não vai ter piedade mesmo. Sabe que os que estão na casa está preso em uma carne e nada pode fazer a não ser pela defesa de Deus. Mas ensinar como se defende junto com Deus e é errado, não vai valer, certo? Aí ele começa a mexer na vida conjugal, nos negócios, por ódio de filhos, revolta da mãe contra o filho, revolta da sogra contra a nora, nora contra a sogra. Jesus falou tudo isso. Só que por revelações, então, quem lê a Bíblia simplesmente está passando batido, né? Mas Jesus falou tudo isso. Vai virar tudo um contra o outro. Nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, irmão contra irmão. Jesus avisou. Só que Jesus não veio aqui pregar carne. Quem gosta de carne é açougueiro. Jesus não veio. Ele veio na carne para ficar de igual para igual e para poder ser visto. Ele tomou um corpo. Mas ele estava falando da situação que fica o elemento. Aí eles pregam que é porque um aceitaria Jesus, o outro não. Aí ficava um no religião do outro e se acabava no pau. Essa é a pregação dos pregadores por aí. Nada disso. Nada. Porque todos os que nascem aqui, nenhum é parente um do outro. Eles pegaram a mesma embarcação da mãe. Só isso. Vê se tem igualzinho, pelo menos irmãos. Mesmo que seja gêmeos. Para você ver se é igualzinho. Não são parentes. Porque esses espíritos, os anjos que peitaram a Deus, e Deus fez eles, não falando, desse é seu pai, esse é a sua mãe, aquela ali é a sua tia. Não foi feito assim.
Agora, para eles virem para cá, não importa. Para poder tentar se salvar, uma canoa é um navio, meu amigo. É, tudo vale. Para quem está com fome, uma abóbora verde, ele come até crua. Então, não tendo opção, ele nasce aonde deu certo. Olha uma vaga aqui. Ah, é por aí que eu vou. Às vezes nasce uma pessoa que a gente vê que ela é tão legal dentro de uma casa, enquanto os outros tudo é perverso. Ou você já não viu isso? Né? Ou todos perversos, né? Ou todos mais ou menos, né? Mas que é diferente, é diferente. Meu amigo, eu agradeço vocês, e que eu sei que o que eu falo é diferenciado, né? Eu não me orgulho disso, não. Eu sei que sou diferente, né? Na minha maneira de viver, na carne, espiritual, eu sou totalmente diferente. E já vi muitas pessoas, até amigos, né, dizer que eu sou diferente. A minha própria esposa disse que eu sou totalmente diferente. Eu não gosto de encrenca com ninguém, eu sou tranquilo, eu sou feliz, certo? Eu sou diferente, não é? Se Deus me der pouco, eu agradeço, né? Que a Bíblia diz que o que não for fiel no pouco também não é no muito. Eu não vou ter uma coisa e ficar reclamando que Deus me deu só isso, né? Porque aí já é uma blasfêmia, porque Deus está me dando o tanto que eu mereço. E por que eu peitar a Deus? Não peitarás o Senhor teu Deus? Então é isso. Deixa o like, ajuda-me a manter esse canal. Eu preciso dele, porque o que eu vim para fazer, eu quero continuar fazendo enquanto for possível. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor, pedindo pelos nossos amigos ouvintes, intercedendo por todos eles, o que eu peço de bem para a minha vida, saúde, paz, segurança, eu peço do Senhor, eu peço a todos, aos que for possível, porque o Senhor rege esse resgate e sabe o que tem que ser feito. E quero agradecer os santos anjos do Senhor, que nos ajude, e que o Senhor tenha misericórdia dos espíritos sofredores que estão vagando nas trevas e ainda não foram revelados para deixar de fazer, que tudo tem o seu tempo. Meu Pai, agradeço o Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.